Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui nessa tarde maravilhosa que Deus nos dá, né? Porque para nós é um privilégio a gente chegar mais um dia, mais um fim de tarde que o Senhor, nosso Deus, nos dá, nos concede, não é isso? Eu estava tomando meu chazinho. E eu estava imaginando assim, lembrando como é que tem pessoas que ignoram o outro, porque assim, parece que nunca passou por tal coisa ou então coisas parecidas. Eu fui criada assim. Meus pais nos educaram muito bem, somos em número de 9, 4 homens e 5 mulheres, todas casadas, bem casadas, abençoadas, filhos, netos, assim, tudo como Deus quer. E aí eu fui visitar hoje um cliente e eu não vou falar nomes, né? Só vou apenas relatar o que eu vi. E eu chegando lá naquela casa, os pais dele, os dois têm o problema de Alzheimer. E então os dois fofinhos, lindos, estavam todos bem tratados, tomando banho, tudo limpinho, arrumadinho, cheirosos. Aí eu falei com um deles, cumprimentei, depois a mãe deles chegou também, muito educada, falando normalmente. Aí daqui a pouco ela me estranhou, não sabia de onde eu vinha, quem eu era. Aí, desde antes, eu não sabia. Quando eu cheguei lá, na casa dele, eu não sabia. A esposa dele me recebeu bem, tudinho, mas ela não comentou nada. E aí a gente entramos. E começamos a conversar, né? Eu me engracei dele, um velhinho muito querido, assim, muito dado, como diz a história, sabe? Ele confessava as coisas, me contava as histórias dele do passado, e eu fui me interessando pelaquela história, porque vocês sabem, quem me conhece sabe que eu gosto muito de histórias antigas, lá atrás eu gosto. Então ele me falou da mãe dele, que a mãe dele costurava para fora e tinha muitas encomendas. Aí certa vez a mãe dele, veja só que história, a mãe dele pediu para ele entregar tal encomenda. E ele falou, tá certo mãe, vou entregar. Então a mãe dele confiou, entregou a ele para ele levar na casa do cliente. Aí no meio do caminho, ele encontrou a namorada dele. Então, conversa vai, conversa vem, ele foi levar em casa. Quando chegou em casa, na casa dela, aí foi tomar café, porque vocês sabem, né? Aquele povo antigo era assim, a gente chegava na casa e tomava um café, conversava, e passava tempos e tempo, e a gente lá, conversando tempo. As horas passavam que a gente nem sentia. Então ele falou que quando deu por certo assim, eita, o que a minha mãe mandou entregar? Aí correu, foi entregar. Quando chegou lá, os donos da casa já estavam dormindo. Então ele pegou a roupa e escondeu embaixo de uma árvore que tinha assim, porque tem árvore que tem assim como um buraco por dentro. Então ele disse que chegou naquele buraco ali, enfiou a sacola lá dentro e deixou quietinho.
Passou-se. Aí no outro dia ele foi bem cedinho, antes que a mãe dele acordasse, levar a roupa na casa do cliente. Ele foi. Quando chegou lá, cadê a roupa? Cadê a roupa? Não estava lá. Aí ele falou, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Minha mãe vai me matar. Aí correu, chegou em casa. Todo tristinho, pra lá e pra cá. Aí a mãe dele falou assim, menino. Naquele tempo a mãe falava assim, não é? Menino. E aí? Você entregou direitinho? Aí ele, entreguei, mamãe. Entreguei. Aí a mãe dele disse assim, tá certo. Tá bom, hoje eu vou para a igreja e vou passar lá. E por certo ela vai me dizer alguma coisa. Por certo pagamento, né? Que não tinha pago ainda. A roupa que ela costurou. E então quando chegou lá, a mulher falou assim, ô, dona Tonha, cadê a roupa que eu mandei a senhora costurar? Ela falou, Manuel não trouxe? Aí ela disse, não, Manuel não trouxe. Ela, aquele cabra me disse que trouxe a roupa, e agora? Aí ela falou, não, talvez ele esqueceu. Ela, tá certo, é verdade, ele esqueceu. Aí a mãe volta. Quando ela chega em casa, ele não está. Aí ela lava no prato. Aí ele chegou para almoçar. E aí, mãe, beija a mãe. Aí ela, Deus te abençoe, meu filho, mas antes venha cá, que eu quero uma conversa com você. Quando ele chegou perto da mãe, a mãe dele falou, sente-se aí. Aí ele sentou-se. Sente que a conversa é longa. Aí ele falou que as pernas tremiam, porque ele já sabia o que era. A mãe dele falou, olha, eu vou lhe dar uma colonhada para você nunca mais esquecer. Para quando eu falar com você, você atender o que eu falo com você. Menina, só sei que a mãe, naquele tempo os filhos apanhavam para valer. Hoje não, porque hoje não pode mais, né? Mas antigamente era paulada mesmo. E aí ele ficou, né? Teve até hematoma na cabeça, hematoma na cabeça. E ficou com o corpo todo dolorido, com as manchas roxas. Isso. Aquele tempo era assim, minha filha, não era brincadeira não. Como diz Dona Jura, não é brinquedo não. E aí ele estava todo, né? E nesse dia era dia dele ir para casa da namorada, né? Namorar. E aí chegou lá. Aí conversou com a namorada, tudinho. Aí foi jantar na casa dela, como de costume. Aí ele foi tomar café. Aí foi tomar o café, tomou café. Depois ele falou que não era cadeira, era assim, era banco. Antigamente era banco. Tem aqueles bancos assim de madeira pra gente sentar. Ele disse que estava todo cheio de dor. Aí o cunhado dele chegou por trás e, como de costume, né, que o povo bate assim no ombro com força, né? E aí, como é que vai? Tudo bem? Aí o cunhado dele chegou por trás e fez na cabeça dele assim, deu aquele selo. Pá! Aí ele, poxa. Aí, tudo bom? Aí começou a tomar o café. As lágrimas desciam de dor. Era tanta dor que ele falou que chegou, o corpo dele estremeceu. E as lágrimas descendo, aí tomando café. Aí a namorada dele falou assim, a namorada falou para ele, o que foi? O que aconteceu? O que está acontecendo? Aí ele falou, não, é o café. Tá muito quente, queimei minha língua. Olha só que desculpa esfarrapada. E aí eu gostei tanto dessa história. E eu lá
toda empolgada com ele, conversando, com o senhorzinho muito animado. E a mulher dele também, com ele, os dois na cadeira de roda, mas tão animado, alegre, feliz. Aí, depois, eu me despedi deles, deixei eles lá no cantinho dele, fui conversar com o casal da casa, né? A gente conversando, conversa vai, conversa vem, eu já estava na hora de ir embora. Aí ele falou assim, você gostou dos meus pais? Eu disse, oh, eu amei, que gracinha, que gracinha. Ele falou, pois é, muitos anos que eles têm Alzheimer, os dois. Já fazem 8 anos. Eu falei, o quê? É verdade? É. Mas não parece, não parecia. Eram tão animados, sabe? Assim, de bom humor. Ele depois ficou assim, sem me reconhecer. Mas era isso. Eles tinham Alzheimer. Então, gente, é assim, eu conheci muitas pessoas que tinham Alzheimer e os filhos cuidavam muito bem e tinha paciência, não é? Às vezes o povo julga as pessoas que cuidam, os cuidadores que cuidam de pessoas com Alzheimer. Aí às vezes diz que é ignorante, é isso, é aquilo, mas não é não. Só quem sabe é quem passa. A gente vê no dia a dia as pessoas aí, aqui mesmo na internet tem muitos que têm filhos que cuidam com amor, com carinho, com dedicação. Eu mesmo assisto tantos os vídeos de pessoas com Alzheimer, de pessoas que era daqui da internet, que já foram para o andar de cima, que tinha Alzheimer, era bem cuidado, bem tratado, fazia a gente sorrir, se divertir do outro lado da telinha, é muito importante. Então dê o seu apoio a essas pessoas, porque elas merecem. E foi esse o vídeo. Eu falei assim, não, eu tenho que compartilhar isso com meus amores. Uma ótima tarde para vocês. Que a noite que se aproxima seja de bênção, de paz, de alegria, de saúde. Porque o que nós precisamos nesta vida é saúde. E que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até mais.